E aí, meus amiguinhos, mais uma live aqui no nosso podcast Revalida. Hoje vamos entrevistar a doutora Clebiana. Ela passou agora na prova do Revalida e ela vai contar para vocês o que é que ela fez, quais foram as estratégias, o segredo por trás da prova do Revalida. Tudo isso a gente vai saber agora. Bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Agora tá melhor, né? Agora tá bom demais, menino. Me conta. Primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é contasse um pouquinho da sua história. Contasse por que você foi para o exterior estudar, onde foi que você estudou, como é seu nome. E aí depois você conta como foi que você me conheceu, como foi que eu apareci nessa história. Tá bem. Meu nome é Clebiana. Eu sou do Pará, sou paraense. Vim estudar por alguns problemas que aconteceu comigo, problemas familiares, né? Me divorciei. E aí decidi que eu queria ir para algum lugar bem longe e fazer algo diferente. Então, resolvi fazer medicina e o lugar mais longe era Foz do Iguaçu, né? Então, vim para Foz, que eu estou em Foz. Vim para Foz e fui fazer no Paraguai, Cidade do Leste, na Uninter. Então, eu fiz os 6 anos, né? Só que aí veio a pandemia. E durante a pandemia, eu resolvi transferir, prestei 6 vestibulares aí, alguns online, outros presencial, passei nos 6 e transferi. Quando eu transferi, tinha 2 meses que eu estava, 3 eu acho que eu estava, e voltou o Revalida, que ele não estava tendo. Então eu falei, olha, eu acho que eu vou voltar e dou meu jeito para passar nessa prova, porque todo mundo cria um mito. É impossível, e por isso muitas pessoas transferem com medo, né, dessa impossibilidade de passar. Então eu falei, eu vou. Eu ainda não conhecia curso, não conhecia nada, mas eu falei, eu vou e vou ver um jeito, e na primeira eu vou passar, para fazer valer. E aí voltei, ainda era época de pandemia, e minha faculdade tinha trancado, eu perdi 1 ano, né? Com esse negócio de pandemia, acabou que aqui perdeu 1 ano. Voltou e comecei o internato. Quando começou o internato, eu falei, eu vou dar um jeito de fazer internato e estudar. Algumas pessoas preferem aproveitar o internato e depois estudar. Eu não, eu falei, eu já estou na idade de fazer e estudar. Então, eu fui pesquisar na internet, né? Foi logo que todo mundo começou a fazer, porque voltou o Revalida. Então, eu vi um vídeo de um rapaz que a gente julga as pessoas, né? A gente não conhece a história das pessoas. Às vezes, a gente vê um momento da vida da pessoa e aquele momento faz a gente julgar ela por muitas atitudes. E eu vi um vídeo dele falando que havia passado. E eu falei, é impossível esse menino ter passado. Falei, como esse menino passou? Se ele passou, eu também passo. E aí eu fiquei olhando, eu falei, não, deixa eu ver o que foi que ele fez. E aí ele falou, dava uma entrevista para você, falando que havia passado, e que aí eu fui olhar mais. E aí vi uma outra menina. E eu falei, gente do céu, mas essa menina aqui, eu conheço ela. Como que ela conseguiu passar? Então, assim, a gente, como eu disse, a gente vê a pessoa, a gente não sabe a história da pessoa, a gente julga por um fragmento, né? E hoje eu sei que é totalmente diferente. Então, eu vi mais alguns vídeos seus e encontrei, né, outras pessoas que, na minha consciência, não passariam, porque é uma prova difícil. E vi outras pessoas que eu falei, esse passaria, porque estuda. Mas o que faz a pessoa não é quem ela é dentro da faculdade. É quem ela é quando ela decide estudar, quando ela sai de lá. Quando ela terminou a faculdade ou quando ela vai para o internato, que ela fala, agora eu vou estudar para o Revalida. Então, isso é o que define a pessoa. Eu vi isso. Então, eu vi aqueles meninos, aquele rapaz, e eu saí falando para todo mundo, né? Menino fulano passou e fez com um rapaz chamado Rafael. Segue ele aí, segue ele aí. E aí foi naquele segue ele aí. Aí fui, falei, eu tenho que passar de qualquer forma. Comprei um curso bem caro. E fui fazer o curso caro. Mas toda live grátis do Rafael eu estava assistindo. E fui ver as suas aulas do YouTube, eu vi tudo. Suas correções de prova, eu vi todas. Isso para a primeira fase, né? Vi tudo. E aí todo mundo queria me perguntar, tá fazendo? Tá preparando? Porque as pessoas viam eu estudando. Viam que quando tinha algum espaço
Internato eu estava estudando. Se dava uma folga no internato, eu estava estudando. Então, as pessoas acompanharam, algumas pessoas acompanharam esse processo meu. E quando elas vinham me pedir alguma dica, eu não dava a dica do curso que eu tinha comprado, eu dava de você. Ou faz o Rafael. Rafael é ótimo, entra aí. Aí as pessoas iam lá e entravam. Vê ele aí que você vai precisar se você ver ele. E aí comecei a fazer isso. Fiz a primeira etapa, passei. Calma. A história tem que ser bem contada. Você falou a história. Agora, vamos lá. Vamos pegar a primeira parte. Você fez a prova teórica. Você fez a primeira vez a prova teórica e já conseguiu passar. E passei. Quais dicas você daria para uma pessoa que vai fazer a prova teórica do Revalida? Quais são as coisas importantes para aprovar? Me conte, vai. Para aprovar. Eu paguei um curso muito caro, né? E estava estudando ali aquele curso, E vi as suas lives. E numa live sua, você falou, eu aprovo em 5 semanas, tal. Eu falei, mas como? Tem quase um ano que eu estou vendo esse curso. E ele sempre fala, será... Como é que faz isso? Eu lembrei das pessoas que haviam passado. E você fazia as correções das provas, né? Aí eu falei, aí você falava muito, tem que estudar as questões, tem que estudar as questões. Então eu falei, eu estou estudando errado, eu não posso estudar errado, eu preciso passar. Então eu imprimi todas as provas do Revalida, todas elas. Eu imprimi 3, 4 vezes aquelas provas e eu assistia as suas lives, eu via você corrigindo as questões, né? Eu assistia você corrigindo as questões. Eu assisti cada correção sua 2, 3 vezes com a prova. Você lia e eu ia corrigindo junto aqui, ia lendo e fazendo isso. Então, assim, eu vi muito que... E quando eu fiz a prova, na minha vez de fazer a prova, quando eu lia a questão lá, parecia que eu já tinha visto aquela questão em algum lugar. Sempre que eu ia ler, parecia que eu tinha visto aquela questão em algum lugar. E o que me deu mais raiva foi porque eu sabia que ia cair uma questão de fibrilação atrial. Falei, gente, vai cair, eu sei que vai cair e eu vou acertar. A minha primeira questão foi fibrilação atrial e eu não acertei. Eu fiquei muito decepcionada na hora, eu falei, mais bola para frente. E quando eu fui corrigir aquela questão com o Fábio, a gente chegou em casa, que ele fez seu curso, né? Que eu falei para ele, faz o curso do Rafael que tu vai passar. Ele fez. E ele me disse, você não viu aquela aula do Rafael? Ele falou disso. Eu falei, cara, como pode? Um trechinho ali que eu não vi, de uma aula que é do seu curso, né? Que ele comprou o curso, e lá você falava a questão que eu precisava para acertar aquela. E no grátis lá não tinha, né? Aí eu falei, tá, eu perdi uma, mas tudo bem. Então, assim, eu vi que você trabalha muito questão. E eu vi que isso é essencial. Você ficar vendo live, você ficar respondendo questão de residência, não é muito importante. Para mim, o que eu vi que valeu muito a pena para a primeira etapa foi resolução de questão. Entendi. Você vê, né? Agora eu tirei do ar muitas das resoluções, porque já estava antigo. Eu vou refazer tudo de novo, vou colocar tudo na internet de novo. Agora, eu vou voltar com as resoluções. Agora eu estou só planejando quando, porque é trabalho demais fazer essas questões tudo de novo. Mas eu estou precisando refazer todas elas para colocar na internet. Então, brevemente estaremos aí novamente. Quem me criticou, disse, Rafael tirou as questões, revoltados. Aí vai voltar, calma. Fiquem tranquilos, acalme o coração. Porque as questões são mais importantes para a prova teórica. Eu concordo plenamente com você. Aí, beleza. Fez as questões, aprovou o marido, os dois fazendo aí. E aí, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Na hora da prova prática, esse tema é mais importante. Como é que você estudava? Como era o seu dia a dia? Quanto tempo por dia você estudava? Para as pessoas entenderem bem como era a sua rotina. Você disse que se preparou mais de um ano para a prova. E criticando quem dizia que era rápido. Aí me conte, quanto tempo do seu dia? Como era? Eu estudava tantas horas por dia, eu fazia o resumo, eu fazia tantas questões. Como era? Explique-me. Eu tinha uma pessoa do meu lado que se preparou e com o seu programa ali em meses, né? Em poucos meses. É claro que ele tinha uma base também, mas foi. Tá, eu iniciei o internato e falei, eu vou estudar junto com o internato. E quando tinha tempo do internato, quando eu chegava em casa, eu já ia estudar. O tempo que eu tinha de folga lá, eu ia para uma sala e eu ia estudar também. Então, eu
sempre que estava. Durante o internato, era sempre que estava. Se eu tinha folga no sábado, eu ia estudar. Se eu tinha folga no domingo, eu ia estudar. Foi um internato muito pesado para mim. Muito pesado mesmo, porque eu não tinha folga. Eu tenho filhos, né? Tenho 2 filhos, cuido da casa, vou para minha academia também. E para mim foi bem pesado. Quando finalizou, que acabou tudo, foi dezembro. Então, eu tive dezembro, janeiro e fevereiro. 3 meses. Esses 3 meses, eu acordava às 6 da manhã, ia treinar, 6 horas eu ia treinar, e chegava, primeira coisa que eu fazia era ir para as lives, que aí eu colocava um fone de ouvido. Aí eu ia limpar a casa, ia lavar a louça, ia lavar a roupa, ia fazer alguma coisa, aí meio-dia, 8 horas era a tua live, né? Começava com sua live. Começava ali na tua live e tal, e aí depois da tua live você parava, aí eu ia para casa. Aí eu ia arrumar a casa, eu ia fazer uma coisa, ia ouvindo você falando, né? E aí ia arrumar o que tinha para arrumar, terminava com a outra live sua. Você tinha uma outra live, enquanto eu fazia o almoço. Então, pela manhã, eu ficava com você. E à tarde, aí eu ia para o outro curso que eu fazia. Aí fazia o outro curso até umas... É claro que ele tinha, às vezes, uma pausa. Eu vou beber uma água, vou fazer alguma coisinha ali. Mas sempre que eu ia fazer alguma coisa, eu colocava você, para eu estar ouvindo. E à noite, eu via as resoluções de questões. Que aí eu ia deitar um pouco na minha cama, às vezes vinha para cá com a prova, né? E fazia. Então, assim, eu levantava às 6, eu ia dormir 12, 1 hora da manhã, fazendo. Então, aí tinha aquelas pausas. Quando tinha pausa, eu estava com o fone. Quando eu via que era algo que eu tinha mais dificuldade, aí eu parava para olhar, para ver certinho, ou marcava num caderno para agendar, para eu poder não só ouvir, mas ver também. Entendi. E foi assim. Foram os meses, foi bem pesado mesmo. Porque eu cansava, minha mente estava cansada, mas o meu corpo, assim, meu corpo cansado, mas a mente não deixava parar. Eu não tinha momento assim que eu parava e falava, agora eu vou descansar, porque minha mente ficava... Então, eu descansava quando eu ia para a academia. Roger, quanto tempo você ficou nesse estudo intenso? Nesse estudo intenso foi dezembro, janeiro, fevereiro. E aí, março, a gente fez a prova. Entendi. Aí, chegou, conseguiu. Aprovou. Como era... Porque vocês estavam juntos. Você e seu marido estavam juntos e cada um tinha uma sua dinâmica. Vocês, em algum momento, estudavam juntos ou resolviam alguma coisa junto? Era tudo separado? Como era? Separado. Ele estudava o dele, eu estudava o meu. E aí, às vezes, eu ficava meio zangada, porque ele sabia tudo. Não, ele já tem uma bagagem, né? Mas, tipo, coisa que eu levei muito tempo para aprender, você falava assim. O Rafael falou isso. Falei, mas, gente, eu demorei tanto para entender que era isso, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, a segunda etapa é com o Rafael que eu vou fazer. Não vou fazer com nenhum curso. Pode me dar o que for de desconto, tá? É com o Rafael que eu vou fazer. Porque o negócio é assim, ó. Todo método ele pode ser efetivo. Qualquer método pode ser efetivo. Qual é a diferença de um método e outro? É o sofrimento. Tem gente que gosta de fazer curso que tenha muita informação. Aí ele vai passar 2 anos. 2 anos, 1 ano, 6 meses. E tem gente que quer a formação bem objetiva, bem direta, só o que ele precisa. Na minha opinião, como quem prepara pessoas para o Revalida, que já tenho mais de 700 alunos que já aprovaram, eu acho que é mais efetivo passar na prova. Não, passa na prova. Passou na prova rapidinho, depois você vai lá e você vê. Aprende o que você quer da medicina, porque a medicina a gente aprende toda hora. Eu tô lá atendendo na UPA e eu tô aprendendo um monte de coisa, e os colegas a gente compartilha. Então a galera tem a estratégia de, não, vamos aprender medicina. Eu já acho que é cansativo, porque como você falou, olha o tempo que você precisou dedicar da sua vida, e é muito tempo. E você ainda foi bom. Tem gente que ainda passa e ainda não consegue aprovar. Porque tem pessoas que realmente têm mais facilidade. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. E eu gostei de uma coisa que você falou. Ele já tinha conhecimento. Você também, todos nós. Quando a gente termina a medicina, a gente tem conhecimento demais, um monte, um saco de conhecimento. Só que eu não sei aplicar o conhecimento. Esse é que é o problema. E aí lá no curso, a gente pega vocês e aplica o conhecimento. E aí você tem o testemunho e a experiência do curso da prova prática. Que é isso que eu quero falar agora. Você aprovou na prova teórica, de boa, sofrimento total, com raiva porque o marido teve menos sofrimento.
chegou lá na prova prática. O que vocês fizeram? Como foi a história agora? O que você fez? Como é que você pensou? Aí começou a estudar sem curso, depois fez o curso. Como é que foi? Explique-me. Não, aí a gente já tinha na cabeça, né? Vamos passar, vamos pro Rafael. E a gente passou, aí ficou todo feliz. Não, agora vamos comprar o curso do Rafael. E aí ele comprou um curso para ele e um para mim. E cada um tinha o seu curso. Aí nós falamos, agora vamos estudar. Aí a gente começou já a estudar, né? Aqui e tal, vendo como é que estava lá, você explicava. O curso ele é autoexplicativo, né? E aí a gente foi fazendo ali, foi vendo, e chegou o dia de ir treinar com você. A gente já tinha visto o curso todo, né? Ele olhando, vendo lá o dele, eu vendo o meu, nós já tínhamos visto. Eu não sei se ele tinha terminado o curso dele todo, eu tinha terminado tudo. E aí falei, agora eu vou lá, o que me perguntar lá eu vou saber, porque eu fiz o curso todo. Então, quando chegou lá no curso, eu não sabia nada. Porque era assim, a gente tem uma visão, mas quando você passa, eu não tinha pego a sua visão ainda, né? É por isso que é muito importante o presencial. Porque no presencial, tem pessoas que têm facilidade. Eu e ele estávamos estudando de uma forma errada. Nós não estávamos estudando da forma certa. A gente estava fazendo ali como estava o passo a passo. Quando chegou lá, você deu a dica. Você falou, você disse, olha, o importante é você estudar com alguém que está na mesma sintonia que você. A gente tinha mandado imprimir 1 milhão de checklists. Era checklist não sei da onde, checklist não sei da onde, de tal curso, de não sei o quê. Um montão de checklist. Aí você falou, pode parar. Pode parar. O checklist que vocês vão estudar são esses aqui, porque o que vai cair é daqui. E você falou, 8 está aqui dentro. E 8 estavam lá dentro. Se eu não me engano, até 9. 8 estavam ali dentro. E você falou, 8 tenho certeza que vai sair daqui. Aí você falou, estude com alguém que está na mesma sintonia que você. E aí nós dois fomos, treinamos como você mostrou, fizemos as estações como você falou, pegamos as suas dicas e aí a gente voltou. E aí, quando voltou, a gente falou, agora vamos estudar juntos. Porque a gente não estava estudando junto. Eu falei, agora vamos estudar junto do jeito que ele falou. Poucas vezes, às vezes, a gente ia fazer um checklist um com o outro, né? E aí, não, então vamos. E aí nós pegamos. Nós levantávamos, era 7, 8 horas da manhã, e a gente ia até bater 30 checklists um com o outro. Eu 30, ele 30, às vezes ele 20, eu 20, da forma que você falou. A gente colocava ali, eu achava impossível. Eu falei, gente, impossível fazer um checklist em 6 minutos, em 5 minutos? Ela faz doido. E aí, foi isso, né? A gente colocava aqui, colocamos 7 minutos, nós vamos fazer em 7. E era aquilo ali que a gente fazia em cima do checklist que você falou. E para nós, a gente pegou realmente aquela sintonia, né? De fazer juntos. Então, ele sabia fazer comigo, que eu sou meio difícil de lidar um pouco assim com essas mas aí de estudar com outra pessoa, não tenho muita facilidade. Mas foi ótimo. Então, a gente começou a estudar e para a prova prática, depois que chegamos daí, foi pegado, sem descanso. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Foi pegado. E faltava pouco tempo, né? Estava pertinho da prova. Olha, interessante demais. Eu acho muito legal. Porque você vê, não tem segredo, mas tem segredo. É difícil explicar isso. Vocês chegaram aqui e eu vou corrigir algumas coisas que você falou. Vou ratificar e retificar algumas coisas. Vocês tinham muito conhecimento. E têm muito conhecimento. E sempre tiveram. Já chegaram preparados. Só que não conseguiam demonstrar o conhecimento que vocês tinham. Por quê? Porque o molde, o método, a forma que vocês traziam, ela era muito grande para o Revalida. Então não dava tempo. Sempre passava, sempre era muito... aí não dava. Não era prioridade aquilo que era mais importante. E às vezes priorizava aquilo que não era tão importante. Que não ganhava tanto ponto. Então o que a gente aprende no curso? Aprende a ganhar ponto. Eu não dei uma aula para vocês. Aliás, dei algumas de procedimentos. Mas tirando os procedimentos que a gente vê só no curso, lá no presencial, eu não dei nenhuma aula sobre hipertensão, diabetes, mas a gente revisou todos esses temas lá com as estações, de forma objetiva. Do mesmo jeito que a gente revisava com as questões, a gente revisou com as estações. E vocês fizeram
toda a história do Revalida lá naqueles 3 dias lá. Quase toda, né? Mas as coisas mais importantes dos últimos anos do Revalida. Então, quando vocês foram para a hora da prova, era como se vocês tivessem feito a prova do Revalida milhares de vezes ali, ó. Repetido ela milhares de vezes. Me conta, como foi a experiência com atores? Foi diferente treinar com... Porque você vinha treinando sozinha ali, com o seu curso e tal, às vezes fazia uma estação, mas com os atores, como é que foi a experiência? Ai, a primeira estação que eu entrei aí, eu não consigo chegar na metade, né? Porque é realmente diferente. Você vê uma pessoa que você nunca viu, às vezes você fica com vergonha de não saber ou de falar algo que não tem nada a ver. Então, assim, a sensação ela é diferente. Aí depois você vai vendo, vai pegando o método. Então, assim, a primeira rodada que a gente fez foram 10, né? Aqueles 10 primeiros ali, tava aquele frio na barriga, aquela sensação diferente ali, porque eram pessoas desconhecidas. A sensação era uma sensação diferente. E aí tinha o medo de passar vergonha, eu ficava com medo de falar coisa que não era para falar, ou de falar alguma besteira, e depois a gente vai ganhando confiança. Aí vai criando confiança, as pessoas são diferentes, mas a gente vai criando confiança. E para mim acho que foi fundamental, né? Você testar com outras pessoas, você passar por aquilo, para na hora da prova lá você saber que vão ter pessoas diferentes lá também, mas você já vivenciou, de certa forma, aquilo ali. Entendi. E quando você chegou na prova, era o que você esperava? Como você falou aí das estações, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas foi do jeito que você esperava ou surpreendeu? Então, foi frio na barriga, a gente sempre tem, né? Que não sabe o que vai encontrar ali, que tema é. Mas foi bem parecido com o que a gente fez aí. Até porque você mandou vídeos para a gente, né? E aí eu ficava olhando as estações, ficava vendo as estações, então eu já me via, de certa forma, ali. E, para mim, teve o frio na barriga, teve aquele medozinho ali, assim, mas eu já tinha, é como se eu já tinha passado por ali. Então, Entendi. não foi algo novo. Entendi. E estava acostumado a fazer em 6 minutos, estava velocidade máxima, chegou lá... Alguns temas ali, que eram temas assim mais que a gente já tinha treinado bastante, 8 minutos tinha terminado a estação. Aí ficava ali vendo, o que eu pergunto mais? Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver aqui. É lógico. E essa é a percepção que a gente passa para vocês, né? De você ser um catador de pontos. Você está toda hora observando quais pontos você pode ganhar ali naquela estação. Assim, quando eu vi, depois que saiu, né? Porque peguei depois de vocês, né? A estação de Papa Nicolau, que já vinha desde 2020 que eu vinha falando nessa estação. E eu disse para vocês, ó, ainda conto, eu ainda falo isso no curso. Chega lá no curso, ó, eu tô aqui fazendo essa estação com vocês desde 2020 e só faço essa estação porque tem um boneco lá da pelve. E uma hora vai cair essa estação e caiu. Finalmente caiu. Foi bom. Foi muito bom. Igualzinha, mesma coisa é o que a gente fez. Eita, pelo amor de Deus. Idêntica. Mas é o que eu falei para você, o que você falou agora. Não tem segredo. 8 já é carta marcada. Agora, nessas duas que são novidade, é onde você tem que brilhar, que é o esqueleto. Você vai fazer o esqueleto puro ali para você tirar o máximo de pontos possível daquela estação. Estratégia simples, né? Não tem dificuldade. Fala para mim da dificuldade. Você tinha dificuldade de memorizar as coisas que a gente pergunta? Porque a gente ganha ponto por perguntar na estação. Foi difícil a experiência de memorizar coisas para você perguntar? Ou como foi? Como é que foi esse estado? Era um pouco difícil porque eu não tinha um esqueleto fixo. Eu pegava um esqueleto aqui, eu moldava meio um pouco ele, aí às vezes eu via outra pessoa treinando lá num curso, eu ia lá olhar, e eu tinha o esqueleto do seu curso, né? E eu olhava aqui. Mas aí, às vezes, a gente gosta, né, de ver, fulano tá fazendo checklist, vamos ver. Aí chegava lá, era diferente. Aí ficava olhando aquele checklist lá. Eu tenho um outro curso ali, vão bater um checklist ali. Deixa eu ver. Então, assim, aí quando eu cheguei aí, eu não tinha um checklist realmente formado na minha cabeça. Porque, às vezes, eu perguntava isso. Outras vezes, eu não perguntava. Quando eu entrava numa sala, eu lembro que em tal lugar perguntaram isso. Vou perguntar. E você falou, tem que ter formado o checklist na sua cabeça. Porque quando você se perde, volta para o checklist. Ou volta para o esqueleto. Se perdeu, não sabe onde está, não sabe o que falar, volta para o esqueleto.
e isso foi fundamental para mim. Aí, quando eu voltei, a primeira coisa que nós fizemos foi decorar, aprender o esqueleto. O esqueleto tinha que estar formado, então a gente ficou 3 dias estudando o esqueleto, escrevendo e fazendo. Quando estava com o esqueleto pronto na cabeça, aí nós começamos a fazer as estações. Porque isso é muito interessante, né? Você vê que todo mundo começa do final para o começo. É muito interessante. A gente pode escrever, pode colocar no curso, pode falar, pode fazer mentoria, mas todo mundo só vai dos temas para... É a mesma coisa. Pense na prova teórica. Todo mundo vai para os temas primeiro. A pessoa acha que saber os temas vai fazer com que o cara tenha conhecimento para aprovar. E é totalmente o contrário. É fazendo as questões que você entende como é que são abordados os temas, e aí, a partir daí, você pode fazer. Aí, lá na prova prática, o cara quer fazer a mesma coisa. Vai para os temas, para os checklists específicos de cada tema, sem ter ideia de como é um checklist padrão. Aí se perde. Toda vez acontece isso. E é interessante, que é por isso que eu digo. A experiência de lado prático é muito importante, porque você leva o baque. Você leva a tapa na cara. Aí, quando você chega para fazer a prova, você sofre menos, porque você já sofreu demais lá na prática, né? Eu falei para ele, foi importantíssimo a gente ter ido para aí, porque ir para aí fez com que a gente abrisse a visão e ver a forma que nós estamos estudando. É igual você falou, o conhecimento está aqui, está tudo aqui, e realmente aquilo ali caiu, mas a gente tem que saber fazer da forma certa. E quando a gente foi para aí, nós voltamos sabendo como fazer. É difícil, eu tento demais colocar essa ideia em lives e coisas, mas é muito difícil, porque a experiência é uma coisa que não tem como. Sei lá, dessa vez eu tô fazendo o prático presencial online. Eu vou testar, vou fazer esses testes, para ver se tem como a gente fazer ele online o dia todo, do mesmo que a gente fazer com vocês, fazendo com vocês treinando, eu vou testar, ver se pelo menos melhora um pouco. Porque tem pessoas que não tem como vir em Maceió, de todo jeito não tem como vir. Aí eu vou testar os módulos presenciais online, vou abrir turmas totalmente online para ver se tem futuro, se dá para... Nunca fiz, vou fazer a primeira vez para ver como é que a gente faz. Doutora, agora me diga. Eu não sei se eu já te perguntei, mas vou te perguntar de novo. Se já perguntei, então depois eu edito. Quais são as dicas fundamentais na hora de fazer a prova prática? O que é que você diria aí para a pessoa que vai se preparar para a prova prática? Olha, primeiro é você ter um direcionamento, né? É o direcionamento, porque você pegar 1 milhão de checklist, eu fiz isso. Eu gastei, imprimi muito checklist, porque eu achava, quanto mais checklist eu ver, mais eu vou saber. E não é isso. Você tem que saber o que estudar e como estudar. Então, a gente pegou ali os checklists que você passou para a gente, os checklists do INEP, e a forma como estudar. Você tem que saber o esqueleto, você tem que estudar com tantos minutos, você tem que começar por aqui. Você não pode deixar de fazer, não tira mais da minha cabeça o vacino, né? O vacino não pode faltar, tem que cumprir. É uma ordem. Então, se você faz essa ordem, não tem como falhar. Então, assim, a minha dica você tem que ter uma estrutura para seguir. É saber o esqueleto, estudar com a pessoa certa, na sintonia certa. Não adianta você querer bater checklist com 10, 15 pessoas, se aquelas pessoas todas não fizeram o mesmo curso que você, né? Então, assim, tem que passar pela experiência. Também achei fundamental passar pela experiência, né? Com atores, ter um pouco daquela vivência com os atores. Então, para mim, foi o mais importante. Entendi, doutora. Olha, doutora, eu quero lhe agradecer pela sua participação. Deixar o seu testemunho é muito importante, mas eu quero que você me diga, quando você viu lá aprovada, qual foi a sensação? Foi uma sensação de alívio, né? De alívio bem grande, porque assim, quando eu fiz a prova, eu saí de lá muito confiante, porque os temas, eu já tinha visto os temas, a gente não sabe o que tem no PEP, né? Mas os temas eu já tinha visto ali, então assim, tive dificuldade em algumas lá, né? Principalmente as novas, né? A do indígena lá, eu tive uma certa dificuldade ali em trabalhar ela, e a de cirurgia você dá no seu curso, tinha lá, então nela foi ao meu novo, mas eu
conseguir, porque já tinha mais algumas coisas que a gente sempre tem que estudar, mas eu saí de lá muito confiante. Então, dentro de mim, já estava que eu tinha passado. E assim, mas a gente fica com um pouquinho de medo, né? Lógico. De sair lá e quem vem aí. Mas dentro de mim já estava naquela esperança, que eu passei, e quando saiu o resultado, eu fiquei muito feliz mesmo. Até quando eu saí do seu curso aí, a gente fez o curso aí uma semana, eu saí daí e fui fazer a prova da UFMT, né? E aí passei na UFMT. E aí até falei para você, eu falei, e agora? E a prática da UFMT? Como é que eu vou fazer? É diferente, o povo fala, não sei o que tal. E você falou, do mesmo jeito. Estuda como está estudando. Vai lá e faz. E aí eu fui lá fazer a prova da UFMT, estudei, né? Fiz o curso de novo. Seu curso é bom para fazer várias vezes. E aí eu fiz a prova, achei uma prova mais difícil. Porque ali é um esquema meio diferente, né? O tempo é menor, a forma de pedir exame eles não entregam, você tem que fazer. Mas a hora que eu dava uma travada, eu lembrava, volta para o esqueleto e segue. E fiz isso. E estou confiante também. Dia 12 sai o resultado aí. E vai ter que escolher por onde vai revalidar. Ué? Eita, poxa, já tem uma certa, vai ter outra certa agora. Muito bem, doutora. Eu quero lhe agradecer pela sua participação, muito feliz pela sua aprovação. É difícil passar no Revalida e eu quero lhe parabenizar. E queria que você desse suas considerações finais para a gente terminar nossa entrevista. Eu sou muito grata, né? Muito grata a você, porque no início ali eu estudei pelas suas aulas gratuitas, né? Não vou falar que o curso que eu comprei foi ruim, porque, como você disse, todo aprendizado é válido, né? Todo aprendizado é válido. Mas sou muito grata pela forma que você ajuda, porque foi através das suas aulas gratuitas que eu conheci mais o seu trabalho, que eu conheci mais você, e que eu vi que o conhecimento ali não era tudo. Eu tinha que saber como aplicar aquele conhecimento, né? E comecei a estudar por questões, comecei a ver como aplicar aqui dentro das questões, como poderia aparecer aquilo para mim. E, a partir daí, na próxima, já comprei o seu curso, já vi como era, e não é um valor caro, né? É um valor acessível, o seu curso é um valor acessível, é bom, é curto, é barato. Então, eu sou muito grata mesmo. O Fábio é 1 milhão de vezes grato mais. Ele falou que vai atrás de você para dar um beijo, dar um abraço, dar um presente, que ele acha você o máximo. E eu sou muito grata mesmo, pelo seu trabalho, pelo que você faz. E por ter me ajudado, que você tem um pedaço aí na minha aprovação. Muito bem, doutora. Você que assistiu essa live, meu amiguinho, espero que você tenha curtido aqui junto com a gente esse momento maravilhoso, que você tenha aprendido. Deixe seu comentário aqui, qualquer dúvida que você teve, qualquer pergunta que você queira fazer. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixe o seu comentário, pelo amor de Deus. Nos vemos aí no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para todos.